De acordo com o artigo 1º do Código de Conduta Ética Profissional dos Servidores do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, o disposto no Código aplica-se a quais indivíduos? A. Aos servidores públicos efetivos do Inmetro. B. Aos servidores públicos efetivos e comissionados do Inmetro. C. A todos os servidores públicos lotados em exercício na autarquia e aos demais agentes públicos que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, prestem serviços de natureza permanente, temporária, excepcional ou eventual, ainda que sem retribuição financeira. D. Aos servidores públicos que prestem serviços permanentes e remunerados no Inmetro. E. Aos servidores públicos temporários e aos que possuem cargos de confiança no Inmetro. Resposta. C. A todos os servidores públicos lotados em exercício na autarquia e aos demais agentes públicos que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, prestem serviços de natureza permanente, temporária, excepcional ou eventual, ainda que sem retribuição financeira. Artigo 1º. O disposto no Código de Conduta Ética Profissional dos Servidores do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro aplica-se a todos os seus servidores. Assim entendidos os servidores públicos lotados em exercício na autarquia e os demais agentes públicos que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, prestem serviços de natureza permanente, temporária, excepcional ou eventual, ainda que sem retribuição financeira. 2. De acordo com o artigo 2º do Código de Conduta Ética Profissional dos Servidores do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, a conduta ética profissional compreende: a. O desempenho técnico dos servidores e agentes públicos do Inmetro. b. As atitudes dos servidores e agentes públicos do Inmetro dentro do ambiente de trabalho. c. O comportamento e as atitudes dos servidores e agentes públicos do Inmetro na preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. d. O cumprimento das normas e regulamentos internos do Inmetro. As atividades realizadas pelos servidores e agentes públicos do Inmetro durante o expediente. Resposta. C. O comportamento e as atitudes dos servidores e agentes públicos do Inmetro na preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Artigo 2º. Para efeito do presente Código, a conduta ética profissional compreende o comportamento e as atitudes dos servidores e agentes públicos do Inmetro na preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. 3. De acordo com o artigo 3º do Código de Conduta Ética Profissional dos Servidores do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, este código aborda quais aspectos? A. Orientações, recomendações e aplicação de penalidades aos servidores e agentes públicos do Inmetro, tanto no exercício do cargo ou função, como fora dele, no trato com as pessoas e com o patrimônio público. B. Orientações e recomendações apenas para os servidores públicos efetivos do Inmetro. C. A conduta dos servidores e agentes públicos durante o horário de trabalho no Inmetro. D. A aplicação de penalidades para os servidores que infringirem as normas internas do Inmetro. E. Recomendações sobre o comportamento dos servidores e agentes públicos do Inmetro apenas no ambiente de trabalho. Resposta. A. Orientações, recomendações e aplicação de penalidades aos servidores e agentes públicos do Inmetro, tanto no exercício do cargo ou função, como fora dele, no trato com as pessoas e com o patrimônio público. Artigo 3º. Este Código versa sobre orientações, recomendações e aplicação de penalidades aos servidores e agentes públicos do Inmetro, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, no trato com as pessoas e com o patrimônio público. 4. De acordo com o artigo 4º do Código de Conduta Ética Profissional dos Servidores do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, a estruturação da cultura e do clima organizacionais do Inmetro é pautada em quais princípios? A. Na eficiência e na produtividade dos servidores. B. Na dignidade, respeito, lealdade e zelo, de forma a estimular o crescimento pessoal dos servidores e a consolidação de uma cultura ética. C. No cumprimento rigoroso das normas e regulamentos internos. D. Na lealdade e no respeito entre os servidores do Inmetro a estimular o crescimento pessoal dos servidores e a consolidação de uma cultura ética. E.
Na competição interna e na busca por reconhecimento individual entre os servidores é estimular o crescimento pessoal dos servidores e a consolidação de uma cultura ética. Resposta. B. Na dignidade, respeito, lealdade e zelo, de forma a estimular o crescimento pessoal dos servidores e a consolidação de uma cultura ética. Artigo 4º. O Inmetro estrutura sua cultura e clima organizacionais pautados na dignidade, respeito, lealdade e zelo, de forma a estimular o crescimento pessoal de seus servidores, favorecendo a consciência crítica e a consolidação de uma cultura ética. 5. De acordo com o artigo 5º do Código de Conduta Ética Profissional dos Servidores do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, quais são os deveres do presidente do Inmetro? A. Reconduzir, no âmbito do Inmetro, a avaliação da gestão da ética conforme processo coordenado pela Comissão de Ética Pública, CEP. B. Assegurar as condições de trabalho para que a Comissão de Ética do Inmetro, CEI, cumpra suas funções, inclusive para que do exercício das atribuições de seus integrantes não lhes resulte qualquer prejuízo ou dano. C. Monitorar a produtividade dos servidores e implementar políticas de incentivo ao desempenho. D. Supervisionar diretamente todas as atividades da Comissão de Ética do Inmetro, CEI. E. Garantir a segurança física e patrimonial de todas as instalações do Inmetro. Resposta. B. Assegurar as condições de trabalho para que a Comissão de Ética do Inmetro, CEI, cumpra suas funções, inclusive para que do exercício das atribuições de seus integrantes não lhes resulte qualquer prejuízo ou dano. Artigo 5º. São deveres do presidente do Inmetro assegurar as condições de trabalho para que a Comissão de Ética do Inmetro, CEI, cumpra suas funções, inclusive para que do exercício das atribuições de seus integrantes não lhes resulte qualquer prejuízo ou dano, e conduzir, no âmbito do Inmetro, a avaliação da gestão da ética conforme processo coordenado pela Comissão de Ética Pública, CEP. 6. De acordo com o artigo 6º do Código de Conduta Ética Profissional dos Servidores do Inmetro, o exercício de um cargo ou função no Inmetro exige conduta compatível com vários preceitos normativos. Qual das alternativas a seguir não está listada como um desses preceitos? A. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. B. Regimento interno do Inmetro. C. Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. D. Código de Conduta da Alta Administração Federal. E. Constituição Federal de 1988. Resposta. E. Constituição Federal de 1988. Artigo 6º. O exercício de um cargo ou função no Inmetro exige conduta compatível com os preceitos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com o Regimento Interno e o Código de Conduta Ética Profissional dos Servidores do Inmetro, com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, com o Decreto no 4.334, de 12 de agosto de 2002, com as demais normas internas e com os princípios morais do Código de Conduta da Alta Administração Federal. 7. Com base no artigo 7º do Código de Conduta Ética Profissional dos Servidores do Inmetro, qual das seguintes afirmações é incorreta? A. Todo ato de posse, investidura em função pública ou celebração de contrato de trabalho deve ser acompanhado de um compromisso formal de acatamento às regras estabelecidas pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e pelo Código de Conduta Ética Profissional dos Servidores do Inmetro. B. A posse em cargo ou função pública que submeta a autoridade às normas do Código de Conduta da Alta Administração Federal deve ser precedida de consulta à Comissão de Ética Pública sobre possíveis conflitos de interesses. C. As unidades da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade, Inmetro, RBMLQI, estão sujeitas às disposições dos códigos mencionados, mas as apurações de infrações éticas seguem as regras dos respectivos governos estaduais. D. Nos contratos de terceirização de mão de obra firmados pelo Inmetro, a empresa contratada não precisa incluir o compromisso de acatamento às regras éticas nos contratos de trabalho com seus funcionários. A celebração de contratos de trabalho no Inmetro exige adesão formal aos códigos de ética mencionados, tanto para servidores quanto para empresas terceirizadas. Resposta. D.
Nos contratos de terceirização de mão de obra firmados pelo Inmetro, a empresa contratada não precisa incluir o compromisso de acatamento às regras éticas nos contratos de trabalho com seus funcionários. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 7º, as empresas contratadas pelo Inmetro para terceirização de mão de obra devem declarar estar cientes da responsabilidade de acatamento e observância às regras estabelecidas pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e pelo Código de Conduta Ética Profissional dos Servidores do Inmetro, e incluir tal compromisso nos contratos de trabalho com seus funcionários. 8. De acordo com o artigo 8º do Código de Conduta Ética Profissional dos Servidores do Inmetro, como deve ser formalizada a apuração de infração ética? A. Mediante instauração formal do procedimento pertinente. B. Através de uma investigação informal conduzida pelo superior imediato do servidor. C. Por meio de uma denúncia anônima apresentada à Comissão de Ética. D. Por meio de uma consulta prévia à Comissão de Ética Pública. E. Através de uma comunicação verbal ao Departamento de Recursos Humanos. Resposta. A. Mediante instauração formal do procedimento pertinente. O artigo 8º especifica que a apuração de infração ética será formalizada mediante a instauração formal do procedimento pertinente. Isso significa que deve haver um processo oficial e documentado para investigar e lidar com as infrações éticas. 9. Com base no artigo 9º do Código de Conduta Ética Profissional dos Servidores do Inmetro, qual dos seguintes objetivos não está listado entre os objetivos do Código? A. Promover a participação ativa dos servidores em decisões administrativas de alto nível. B. Propiciar um melhor relacionamento com a coletividade e o respeito ao patrimônio público. C. Definir e orientar sobre os princípios éticos entre os servidores, ampliando a confiança da sociedade na integridade e transparência das atividades desenvolvidas pelo órgão. D. Sensibilizar as pessoas físicas e jurídicas, que tenham interesse em qualquer atividade desenvolvida pelo Inmetro, sobre a importância da observância às regras de conduta ética profissional. E. Promover a conscientização dos servidores para a importância dos princípios éticos fixados em leis, decretos e neste Código, de modo a prevenir o cometimento de transgressões. Resposta. A. Promover a participação ativa dos servidores em decisões administrativas de alto nível. Os objetivos listados no artigo 9º incluem definir e orientar sobre princípios éticos, melhorar o relacionamento com a coletividade e respeito ao patrimônio público, sensibilizar interessados sobre a importância das regras de conduta ética, promover a conscientização dos servidores sobre os princípios éticos para prevenir transgressões, e levar ao conhecimento dos servidores o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. A promoção da participação ativa dos servidores em decisões administrativas de alto nível não é mencionada como um objetivo. 10. João, servidor do Inmetro, acredita que seu desempenho está sendo injustamente avaliado e que informações pessoais suas foram compartilhadas sem autorização. Com base no artigo 10 do Código de Conduta Ética Profissional dos Servidores do Inmetro, quais são os direitos que João pode invocar para resolver esses problemas? A. João pode exigir oportunidades de crescimento intelectual e profissional, além de ser ouvido pelo seu superior imediato. B. João tem o direito de dispor de transparência nas informações e equidade de oportunidade nos sistemas de aferição, avaliação e reconhecimento de desempenho, além de ter mantido em sigilo qualquer informação de ordem pessoal que somente a ele diga respeito. C. João tem o direito de expor livremente suas ideias e opiniões sem prejudicar outros servidores. D. João pode peticionar a C em defesa de direito ou interesse legítimo, mas não tem o direito de ser ouvido pelo seu superior imediato. E. João tem assegurado o direito de expor livremente suas ideias e garantir que informações de ordem pessoal sejam mantidas em sigilo, mas não tem direito à equidade na avaliação de desempenho. Resposta. B. João tem o direito de dispor de transparência nas informações e equidade de oportunidade nos sistemas de aferição, avaliação e reconhecimento de desempenho, além de ter mantido em sigilo qualquer informação de ordem pessoal que somente a ele diga respeito. De acordo com o artigo 10 do Código de Conduta Ética Profissional dos Servidores do Inmetro, João tem direito à transparência nas informações e equidade nas avaliações de desempenho, inciso 2º, bem como a ter suas informações pessoais mantidas em sigilo. Inciso 4º. 11. Maria, uma servidora do Inmetro, fez uma denúncia contra um colega,
alegando que ele estava envolvido em atividades antiéticas. Após investigação, foi constatado que a denúncia era infundada e sem base factual. Com base no artigo 11 do Código de Conduta Ética Profissional dos Servidores do Inmetro, qual será a consequência para Maria? A. Maria será elogiada por sua proatividade, mesmo que a denúncia tenha sido infundada. B. Maria não sofrerá nenhuma consequência, pois qualquer denúncia é considerada válida independentemente de sua veracidade. C. Maria será transferida para outro departamento como medida preventiva. D. Maria estará sujeita às penalidades previstas no Código de Conduta Ética Profissional dos Servidores do Inmetro. E. Maria será premiada por sua iniciativa de tentar manter a ética no ambiente de trabalho, independentemente do resultado da denúncia. Resposta. D. Maria estará sujeita às penalidades previstas no Código de Conduta Ética Profissional dos Servidores do Inmetro. De acordo com o artigo 11, o servidor que fizer uma denúncia infundada estará sujeito às penalidades do Código. Isso significa que Maria enfrentará as consequências previstas pelo Código de Conduta Ética Profissional dos Servidores do Inmetro por ter feito uma denúncia sem base factual. 12. Carlos, servidor do Inmetro, foi observado tratando de forma desrespeitosa um colega de trabalho e demonstrando desinteresse em colaborar com a equipe em um projeto importante. Com base no artigo 12 do Código de Conduta Ética Profissional dos Servidores do Inmetro, qual das seguintes ações é esperada de Carlos para alinhar sua conduta com os preceitos estabelecidos? A. Carlos deve procurar resolver seus problemas pessoais fora do ambiente de trabalho, sem necessidade de mudar sua conduta funcional. B. Carlos deve continuar com sua atitude, pois a produtividade individual é mais importante do que a colaboração em equipe. C. Carlos deve se concentrar exclusivamente em suas tarefas individuais, ignorando as interações com a equipe. D. Carlos deve pedir transferência para outro departamento para evitar conflitos com os colegas de trabalho. E. Carlos deve ajustar sua conduta para merecer respeito, pautando-se por uma conduta funcional direcionada à coletividade e ao bom trato, observando os princípios contidos na Constituição Federal, na Lei nº 8.112. De 11 de dezembro de 1990, no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e no presente Código. Resposta. É. Carlos deve ajustar sua conduta para merecer respeito, pautando-se por uma conduta funcional direcionada à coletividade e ao bom trato, observando os princípios contidos na Constituição Federal, na Lei nº 8.112. De 11 de dezembro de 1990, no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e no presente Código. De acordo com o artigo 12, o servidor do Inmetro deve proceder de maneira que mereça respeito, adotando uma conduta funcional direcionada à coletividade e ao bom trato, em conformidade com os princípios estabelecidos pela Constituição Federal. Lei nº 8.112. Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e o presente Código. A conduta de Carlos deve ser proativa e positiva em prol do bem comum. 13. Ana, servidora do Inmetro, tem o hábito de chegar atrasada ao trabalho e recentemente não apresentou uma prestação de contas dentro do prazo estipulado. De acordo com o artigo 13 do Código de Conduta Ética Profissional dos Servidores do Inmetro, quais deveres fundamentais Ana está violando? A. Ser probo, reto, leal e justo, manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho. B. Ser assíduo e pontual ao serviço, jamais retardar qualquer prestação de contas. C. Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços, apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas. D. Exercer suas atribuições com presteza, comunicar imediatamente aos seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público. E. Manter-se atualizado com as normas do Inmetro, ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção. Resposta. B. Ser assíduo e pontual ao serviço, jamais retardar qualquer prestação de contas. De acordo com o artigo 13, Ana deve ser assídua e pontual ao serviço, inciso 11, e jamais retardar qualquer prestação de contas, inciso 4. Sua conduta de chegar atrasada e não apresentar a prestação de contas dentro do prazo viola esses deveres fundamentais. As outras alternativas não abordam os problemas específicos de assiduidade, pontualidade e prestação de contas que Ana enfrenta. 14. Pedro, servidor do Inmetro,
utilizou seu cargo para solicitar favores pessoais a um fornecedor, prejudicou deliberadamente a reputação de um colega e frequentemente apresentou sinais de embriaguez no trabalho. Com base no artigo 14 do Código de Conduta Ética Profissional dos Servidores do Inmetro, quais das seguintes proibições Pedro violou? A. Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores, usar informações privilegiadas, permitir que interesses pessoais interfiram no trato com o público. B. Utilizar o cargo ou função para obter favorecimento, prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores, apresentar-se ao serviço embriagado. C. Pleitear ajuda financeira para cumprimento de sua missão. Retirar documentos sem autorização, utilizar recursos materiais da autarquia para interesses particulares. D. Coagir subordinados a se filiarem a associações, apresentar-se ao serviço embriagado, alterar o teor de documentos que tramitam na autarquia. E. Ser conivente com erro ou infração, iludir pessoas que necessitem de atendimento, promover manifestação de apreço ou desapreço na repartição. Resposta. B. Utilizar o cargo ou função para obter favorecimento, prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores, apresentar-se ao serviço embriagado, de acordo com o artigo 14 do Código de Conduta Ética Profissional dos Servidores do Inmetro. Pedro violou as seguintes proibições. Inciso 1º. O uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem. Inciso 2º. Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam. Inciso 13. Apresentar-se ao serviço com sinais ou sintomas de estar embriagado ou drogado, com alteração do seu estado normal, habitualmente. 15. Joana é servidora efetiva do Inmetro e foi designada para integrar a Comissão de Ética Interna, SEI. Qual das seguintes afirmativas sobre o mandato na SEI está correta? Conforme o artigo 16 do Código de Conduta Ética Profissional dos Servidores do Inmetro, a. Joana pode ser reconduzida 2 vezes consecutivas ao cargo de membro da SEI, desde que sua atuação seja exclusiva na comissão. B. Joana pode ser reconduzida uma única vez ao cargo de membro da SEI, independentemente do período em que assumiu o mandato complementar. C. Joana pode ser reconduzida uma única vez ao cargo de membro da SEI, desde que a recondução ocorra antes do transcurso da metade do período estabelecido no mandato originário. D. Joana pode ser reconduzida 2 vezes consecutivas ao cargo de membro da SEI, desde que sua atuação seja complementar ao mandato regular. E. Joana pode ser reconduzida 2 vezes ao cargo de membro da SEI, independentemente de qualquer condição estabelecida no mandato originário. Resposta. C. Joana pode ser reconduzida uma única vez ao cargo de membro da SEI, desde que a recondução ocorra antes do transcurso da metade do período estabelecido no mandato originário. Conforme o artigo 16 do Código de Conduta Ética Profissional dos Servidores do Inmetro, o servidor pode ser reconduzido uma única vez ao cargo de membro da SEI. Esta recondução pode ocorrer caso o mandato complementar se inicie antes do transcurso da metade do período estabelecido no mandato originário. 16. Ana é servidora do Inmetro e está ciente de uma situação que considera uma violação ética grave por parte de seu colega Pedro. Ela decide apresentar uma denúncia à Comissão de Ética Interna, SEI, conforme o artigo 17 do Código de Conduta Ética Profissional dos Servidores do Inmetro. Qual das seguintes opções descreve corretamente o papel da SEI nesse contexto? A. A SEI deve ignorar a denúncia caso não haja provas documentadas da infração ética. B. A SEI deve informar imediatamente a mídia sobre a denúncia recebida para transparência. C. A SEI deve encaminhar a denúncia para investigação da Polícia Federal. D. A SEI deve adotar os procedimentos de sua competência para apurar a denúncia conforme as normas estabelecidas. E. A SEI deve solicitar ao denunciante que resolva a situação diretamente com o colega infrator antes de considerar a denúncia. Resposta. D. A SEI deve adotar os procedimentos de sua competência para apurar a denúncia conforme as normas estabelecidas, conforme o artigo 17 do Código de Conduta Ética Profissional dos Servidores do Inmetro. A Comissão de Ética Interna, SEI, tem a responsabilidade de adotar os procedimentos necessários para apurar qualquer denúncia de desrespeito à ética. Isso inclui investigar, ouvir as partes envolvidas e tomar decisões baseadas nas normas éticas e disciplinares estabelecidas para o Inmetro. 17. Carlos,
Um servidor do Inmetro é acusado por um colega de ter violado o Código de Ética Profissional dos Servidores do Inmetro. A Comissão de Ética Interna, CEI, decide investigar o caso conforme o artigo 18 do Código. Qual das seguintes ações a CEI deve tomar de acordo com suas atribuições? A. A CEI deve ignorar as acusações por não haver evidências claras da infração ética. B. A CEI deve pedir demissão imediata de Carlos antes de qualquer investigação formal. C. A CEI deve investigar os fatos, identificar as violações éticas e propor soluções corretivas ou disciplinares conforme necessário. D. A CEI deve informar diretamente ao superior hierárquico de Carlos sem conduzir uma investigação formal. E. A CEI deve realizar uma audiência pública para discutir as acusações antes de tomar qualquer medida. Resposta: C. A CEI deve investigar os fatos, identificar as violações éticas e propor soluções corretivas ou disciplinares conforme necessário, conforme estabelecido no artigo 18 do Código de Ética Profissional dos Servidores do Inmetro. A Comissão de Ética Interna, CEI, tem a responsabilidade de apurar os fatos quando há acusações de violação ética por parte dos servidores. Isso inclui investigar de maneira imparcial, identificar as infrações éticas e sugerir medidas corretivas ou disciplinares adequadas para preservar a boa imagem institucional do Inmetro e de seus servidores. 18. Qual é a responsabilidade da Comissão de Ética Interna, CEI, do Inmetro conforme o artigo 19 do Código de Ética Profissional dos Servidores? A. Executar medidas disciplinares imediatas contra o servidor acusado de infração ética. B. Fornecer informações sobre a infração ética para fundamentar procedimentos administrativos e de gestão da autarquia. C. Encaminhar a denúncia diretamente ao Ministério Público para investigação criminal. D. Realizar audiências públicas para discutir infrações éticas no ambiente de trabalho. E. Ignorar as denúncias de infração ética para evitar conflitos internos na autarquia. Resposta: B. Fornecer informações sobre a infração ética para fundamentar procedimentos administrativos e de gestão da autarquia. Conforme o artigo 19 do Código de Ética Profissional dos Servidores do Inmetro, a Comissão de Ética Interna, CEI, tem o dever de fornecer informações detalhadas sobre infrações éticas ocorridas. Essas informações são fundamentais para instruir e embasar procedimentos relacionados à administração de recursos humanos e à gestão geral da autarquia. A CEI não executa medidas disciplinares imediatas sem investigação, não encaminha diretamente denúncias ao Ministério Público, não realiza audiências públicas antes da investigação e não ignora denúncias válidas de infração ética. 19. Segundo o artigo 20 do Código de Ética Profissional dos Servidores do Inmetro, qual é a postura da Comissão de Ética Interna, CEI, em relação à sua competência? A. A CEI pode se eximir de decidir sobre condutas éticas alegando omissão dos códigos de ética, desde que justifique por escrito. B. A CEI deve invocar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência em todas as suas decisões. C. A CEI não pode decidir sobre condutas éticas sem parecer reservado da unidade jurídica do Inmetro. D. A CEI deve aplicar medidas disciplinares imediatas sempre que houver dúvida sobre a natureza da infração ética. E. A CEI deve aplicar sanções severas aos servidores independentemente da gravidade da infração ética cometida. Resposta: B. A CEI deve invocar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência em todas as suas decisões, de acordo com o artigo 20 do Código de Ética Profissional dos Servidores do Inmetro. A Comissão de Ética Interna, CEI, não pode se escusar de decidir sobre questões éticas alegando omissão dos códigos de ética. Se houver dúvida sobre a natureza da conduta, ético, disciplinar, improbidade, etc., a CEI pode solicitar um parecer reservado junto à unidade jurídica do Inmetro. No entanto, em todas as suas decisões, a CEI deve invocar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência para garantir a integridade e transparência nas suas deliberações.